Olá pessoas, tudo bem? Bom, a gente vai iniciar aqui a nossa primeira videoaula para essa turma. Nesse vídeo a gente está trabalhando o conteúdo que estava programado para o dia 17 de março, a última terça-feira. Teve um pequeno atraso aí na postagem dos vídeos, mas aos poucos a gente vai colocando eles em dia. Para essa aula, está programado a gente falar sobre os usos da matemática em história. Essa aula seria a nossa única aula com resolução de exercícios em aula. Então vocês vão ver que o vídeo vai ser bem mais curto do que seria uma aula presencial, porque teria o espaço para os exercícios que vão estar indicados. No vídeo vão aparecer os exercícios que vocês têm que fazer, mas eles também estão salvos em PDF junto com o vídeo, para vocês poderem consultar depois. E em outro momento eu vou tentar postar um vídeo com a correção dos exercícios, ou a gente faz a correção dos exercícios quando voltarem as aulas presenciais, que aí fazendo na lousa fica mais fácil. Mas de qualquer forma eu vou tentar fazer um videozinho mostrando como fazer, como era para ter sido feito os exercícios, ok? Então pessoal, o objetivo dessa aula é mostrar que a disciplina de História também usa ferramentas matemáticas, usa ferramentas de raciocínio lógico no seu estudo. E aqui, quando a gente fala de usos da matemática na disciplina de História, a gente está falando basicamente de soma, subtração e raciocínio lógico, né? A gente não vai fazer cálculos complexos, usar fórmulas complexas, a gente só vai usar mais o raciocínio lógico. Então a ideia é entender um pouco como a matemática pode contribuir em algumas análises que os historiadores fazem em alguns eventos, em alguns fenômenos. Bom, o primeiro uso que a gente faz da matemática na disciplina de História diz respeito ao cálculo de tempo passado entre duas datas, né? Ou basicamente descobrir quanto tempo se passou entre um determinado ano, uma determinada data, e um outro determinado ano, uma outra determinada data. E junto com isso a gente também vai trabalhar com a noção de antes de Cristo e depois de Cristo, né? O famoso AC e DC. Então, como que a gente vai lidar com essas escalas de tempo, né? Primeira coisa importante é a gente relembrar o que a gente viu na aula sobre calendários, que o nosso calendário, o calendário que nós utilizamos, é considerado um calendário cristão, porque nós temos como referência o nascimento de Cristo. Então, o ano do nascimento de Cristo é considerado o ano 1, tudo que vem a partir daí é considerado depois de Cristo, tudo que vem antes daí é considerado antes de Cristo. Então a gente conta os anos a partir do nascimento de Cristo, tanto para frente quanto para trás. Tanto para o que vem depois do nascimento de Cristo, quanto para o que vem antes, nós contamos a partir do nascimento de Cristo. Aqui nessa imagem que está aparecendo para vocês, vocês vão reparar que tem ali o AC, que são os anos antes de Cristo, que são contados de forma decrescente. Então, quanto mais antigo, maior o número. Quanto mais recente, menor o número. E depois de Cristo, quanto mais antigo, menor o número. Quanto mais recente, maior o número. Ao contrário. Então, eles são contados depois de Cristo de forma crescente. Antes de Cristo, os anos são contados de forma decrescente. Depois de Cristo, forma crescente. E ali vocês vão reparar que o ano 1, que é o ano do nascimento de Cristo, está marcado nesse gráfico como AD. AD é a abreviação de Anno Domini, que em latim quer dizer Ano do Senhor. Né? No caso, é o ano do Senhor Jesus Cristo, né? O ano do nascimento de Cristo. Então é comum, uma das formas de se referir aos anos depois de Cristo é se referir aos anos de Cristo como Anno Domini. Então, algumas pessoas, principalmente na Igreja Católica, ao invés de se colocar uma data depois de Cristo, como por exemplo o ano que a gente está, que é 2020, depois de Cristo, alguns usam a expressão AD 2020, seria Anno Domini 2020, ou Ano do Senhor de 2020. Alguns livros
pode ser que alguns livros que vocês leiam nas aulas de português e literatura esse ano, vocês vão encontrar, de repente, o personagem se referindo a tal coisa aconteceu no ano da graça de 1880, digamos. Ano da graça significaria exatamente a mesma coisa que ano domini, ou depois de Cristo. Então, os anos após o nascimento de Cristo, algumas pessoas se referem também como ano da graça. Então, é uma outra expressão. Também existem algumas outras formas de se referir a esse período depois de Cristo, por exemplo, na União Soviética, que tentou fazer um calendário que diminuísse a influência do cristianismo dentro da União Soviética, já que eles tinham um sistema político, um sistema de governo contrário à religião, às religiões tradicionais, pelo menos. Eles se referiam aos anos depois de Cristo como anos depois da nossa era. Então, ao invés de usar antes de Cristo e depois de Cristo, eles usavam antes da nossa era, depois da nossa era, para não usar o nascimento de Cristo como referência. Então, essa é a estrutura do nosso calendário. Então, retomando, para ficar bem claro, a partir do nascimento de Cristo nós contamos os anos. Do nascimento de Cristo para frente, nós contamos os anos de forma crescente, do menor para o maior. E os anos antes de Cristo de forma decrescente, do maior para o menor. Então, quanto mais antes de Cristo, quanto mais antigo, maior o número. Depois de Cristo, quanto mais recente, maior o número. Então, depois de Cristo, os números vão crescendo. Antes de Cristo, os números vão diminuindo. Ok? Então, essa forma da gente trabalhar com antes de Cristo e depois de Cristo é importante porque a gente vai fazer a partir de agora. E essa noção tem que estar muito presente entre vocês. Alguns alunos que têm mais familiaridade com a matemática também podem pensar da seguinte forma: depois de Cristo, números positivos; antes de Cristo, números negativos. O raciocínio funciona exatamente da mesma forma, como se fossem números positivos e números negativos. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer quando a gente fala de antes de Cristo, depois de Cristo, quando a gente fala de calendário, de datas e de linha do tempo: não existe ano zero. Existe ano 1 depois de Cristo e existe ano 1 antes de Cristo. Não existe ano zero. Por que não existe o ano zero? Porque o zero representa nada, representa ausência, representa não haver algo. E não existe um ano sem nada. Então, todos os anos são contados. Então, existe o ano 1 e o ano 1 antes de Cristo. Não existe o ano zero. Se a gente considerasse ano zero, é como se a gente estivesse considerando um período de tempo em que nada existisse. Então, que não é o caso. Então, não existe ano zero. Os anos são antes de Cristo, 1 antes de Cristo, do 1 antes de Cristo a gente vai para o 1 depois de Cristo. Não existe ano zero. Ok? Então, o ano Domini que aparece ali é o ano 1, não é um ano zero. Ok? Então, vamos lá. Com essa noção de antes de Cristo e depois de Cristo, a gente vai para os cálculos de períodos, né? Descobrir quanto tempo se passou entre dois períodos. Então, a gente vai ver 3 exemplos que, assim, muitos de vocês vão ver isso e vão falar: eu já sei fazer isso de cabeça. Mas eu primeiro gostaria de demonstrar para vocês o porquê de se fazer essa conta, de ser uma conta de soma ou de subtração, dependendo do caso, para que vocês entendessem o raciocínio por trás. E aí, compreendendo o raciocínio por trás, fica mais fácil de lembrar depois como que é a operação matemática para se fazer esse cálculo. Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho 2 datas que aconteceram depois de Cristo. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho uma pergunta que é: quanto tempo durou a Idade Média? A Idade Média foi de 476 a 1453. Nesse gráfico, pessoal, eu coloquei o ano 1, o ano Domini, né, que é o ano do nascimento de Cristo, o ano de 476, que é o início da Idade Média, e o ano de 1453, que é o fim da Idade Média. E a pergunta é: quanto tempo durou a Idade Média, ou seja, quanto tempo se passou entre 476 e 1453.
muitos de vocês já vão olhar e já vão fazer de cabeça, né? Já vão fazer de cara. 1453 menos 476 e eu vou ter o resultado. O raciocínio é exatamente esse mesmo. Mas por que é esse raciocínio? Por que é essa conta? Se a gente olhar no gráfico, a gente consegue determinar claramente que ali do nascimento de Jesus Cristo até o final da Idade Média, a gente tem marcado no gráfico um período ali, entre essa seta dupla, né, essa seta que aponta para os dois lados, a gente tem um período ali claramente de 1453. E do ano 1 até o ano 476, também tem claramente marcado, tá óbvio ali que tenho 476 anos. Por que para descobrir quanto tempo passou entre 476 e 1453 eu faço uma conta de subtração, faço uma conta de menos? Porque o pedaço do gráfico que equivale à resposta a essa minha pergunta de quanto tempo durou a Idade Média, equivale justamente ao pedaço do gráfico que vai do ano 1 ao ano de 1453, e eu tiro o pedaço que vai do ano 1 até o ano de 476. Então, se vocês olharem ali no gráfico, 476 está no meio ali entre o ano 1 e o ano 1453. Então, para eu descobrir entre o 476 e o 1453, eu tiro esse primeiro pedaço, que vai do 1 até o 476. O que sobra é o meu resultado. Como eu estou tirando um pedaço dessa reta, eu estou fazendo uma conta de menos. Ok? Então, né, quando a gente retornar nas aulas presenciais, que fizer com a lousa direitinho, talvez fique mais claro, a gente tire melhor as dúvidas. Mas a ideia é, quando eu tenho aí duas datas depois de Cristo, para descobrir quanto tempo se passou entre elas, eu faço uma conta de subtração. Ok? No segundo exemplo, eu tenho duas datas antes de Cristo. Então, por exemplo, eu quero descobrir quantos anos viveu o Aristóteles, que foi um importante filósofo grego. Aristóteles viveu de 384 a.C. a 322 a.C. Primeiro detalhe aí que é importante vocês repararem, como ele viveu antes de Cristo, o número que representa o ano do nascimento dele é maior que o número do ano que representa a morte. Então não está errado ali, não está invertido. Ele nasce em 384 e morre em 322 porque é antes de Cristo. Quanto mais antigo, maior o número. Quanto mais recente, menor o número. Então, de novo, eu quero saber ali entre o 384 e o 322 quanto tempo se passou. O raciocínio é o mesmo do exemplo anterior. Do 384 até o 1, eu sei que são 384, obviamente. Mesma coisa do 322 até o 1, eu sei que são 322. Então, para eu saber só do 384 ao 322, eu vou tirar todo aquele pedaço que vai do 1 até o 322 e ver o que sobra. Como eu estou tirando um pedaço, de novo, a conta é de menos, a conta é uma subtração. Então, para descobrir quanto tempo viveu Aristóteles, eu vou fazer 384 menos 322. Ok? Então, essas são as contas. Aí, no caso, o Aristóteles, vocês já fizeram a conta de cabeça, viram que o Aristóteles viveu 62 anos, que para a época de Aristóteles era bastante tempo, já que a média de vida na antiguidade era bem menor do que 60 anos. Agora, no terceiro exemplo, a gente tem uma data antes de Cristo e uma data depois de Cristo. E aí eu posso colocar, e aí no nosso exemplo quer saber quanto tempo viveu o imperador Caio, aliás, por quanto tempo Caio Otávio foi imperador de Roma. Ele se tornou imperador no ano de 27 a.C. e governou até o ano de 14 depois de Cristo. Quando eu tenho uma data antes de Cristo e uma data depois de Cristo, o raciocínio é um pouquinho diferente. Ali eu tenho antes de Cristo, do 27 a.C., melhor dizendo, até o ano 1, 27 anos. E do ano 1 até o ano 14 depois de Cristo, eu tenho mais 14 anos. Então, nesse caso, eu não vou pegar um período
e tirar um pedaço. Nesse caso, eu vou juntar dois períodos, do 27 até o 1 e do 1 até o 14. Como eu estou juntando dois períodos, eu estou somando. Então, quando eu tenho uma data antes de Cristo e uma data depois de Cristo, eu faço uma soma para descobrir quanto tempo durou esse período. No caso de 27 antes de Cristo a 14 depois de Cristo, eu tenho aí um período de 41 anos, que é 27 mais 14, ok? Então, resumindo, esses três exemplos foi para mostrar o raciocínio de por que é soma ou por que é subtração em cada um dos casos. O resumo, uma regrinha. Se decorar essa regrinha também consegue resolver os problemas. Primeiro eu demonstrei por que é assim, agora a gente vai para as regras. Resumindo, a diferença entre duas datas depois de Cristo, ou seja, se eu quero saber quanto tempo se passou entre duas datas depois de Cristo, eu faço uma subtração. Se eu quero saber quanto tempo se passou entre duas datas antes de Cristo, também é uma subtração. Então, se as duas datas são antes ou se as duas datas são depois, eu faço uma subtração. Agora, se eu quero saber a diferença entre uma data antes de Cristo e uma data depois de Cristo, ou seja, quanto tempo se passou entre uma data antes e uma data depois, o que eu vou fazer é uma soma. Então, de novo, se as duas datas são antes ou se as duas datas são depois, subtração. Se uma é antes e a outra é depois de Cristo, soma. Ok? Outro jeito de fazer que dá certo também é exatamente igual. Se eu considerar antes de Cristo como um número negativo e depois de Cristo como um número positivo, dá igual. Dá exatamente a mesma coisa. Então, se eu transformar num cálculo matemático, considerando os anos antes de Cristo como números negativos e os anos depois de Cristo como números positivos, o resultado da conta também é exatamente o mesmo. Ok? Para praticar essa primeira parte aqui da nossa aula, eu deixei para vocês esse exercício, é um probleminha. Fala aqui da Maria. Maria nasceu em 25 a.C., teve 4 filhos. O João, que nasceu em 4 depois de Cristo. A Marta, que nasceu em 3 a.C. José, que nasceu em 2 depois de Cristo. E Sara, que nasceu em 1 a.C. Com essas informações, vocês vão dizer qual dos filhos de Maria é o mais velho, qual a diferença de idade entre João e José, qual a diferença de idade entre José e Sara, e quantos anos Maria tinha quando Marta nasceu. Então, esse exercício está nos slides, no Siga, e a gente, num outro momento, num outro vídeo, ou quando retornarem às aulas presenciais, a gente faz a correção desse exercício. Mas tentem fazer esse exercício, se tiverem dúvidas, mandem no grupo do WhatsApp ou mandem e-mail. Tentem fazer esse exercício, ele faz parte dessa aula, ok? Ou então dê pausa no vídeo agora, faça o exercício antes de passar para o próximo tema. Aliás, seria o ideal, dar pausa, tentar fazer o exercício, depois passar para o próximo tema. Próxima parte aqui da nossa aula, desse nosso vídeo, é sobre algarismos romanos. Os algarismos romanos, hoje em dia, eles não são assim muito utilizados, mas ainda servem para algumas coisas, principalmente nos textos de história. Mas antes da gente falar dos algarismos romanos especificamente, primeiro vamos diferenciar o que é número e o que é algarismo, que muita gente fala em números romanos, e essa expressão não é muito adequada. O mais correto é falar em algarismos romanos. Número e algarismo são coisas diferentes. O número, ele representa uma determinada quantidade. Uma quantidade de uma determinada coisa, a gente está falando de números. Enquanto o algarismo é o símbolo usado para representar essa quantidade. Então, se eu pergunto, por exemplo, quantos dedos você tem em uma das mãos, a maioria das pessoas, né, vai responder que tem 5 dedos em uma das mãos. 5 é uma quantidade. 5, né, no caso, a quantidade de dedos. 5 dedos é uma quantidade. Agora, o símbolo que eu uso para representar esse 5 é um algarismo.
Então, quando eu escrevo ali 5, eu estou escrevendo um algarismo que representa o número 5. Então, o número é a quantidade. Algarismo é o símbolo que eu uso para representar essa quantidade. Da mesma forma que existem sons e letras. A letra ela representa um som. E as letras juntas formam palavras, juntando esses sons. Certo? Então, número é uma quantidade, algarismo é o símbolo que representa a quantidade. Na Roma Antiga, eles usavam 7 algarismos para representar os números. E esses algarismos eram letras do alfabeto que também representavam números. Os 7 algarismos utilizados pelos romanos eram a letra I maiúscula, a letra V maiúscula, a letra X maiúscula, a letra L maiúscula, a letra C maiúscula, a letra D maiúscula e a letra M maiúscula. Essas 7 letras eram utilizadas também como algarismos, ou seja, elas também representavam números. E com esses 7 algarismos, eles representavam todos os números. E prestem muita atenção que o primeiro algarismo ali, que é o que representa o número 1, é uma letra I maiúscula. Não é um risquinho, não é um tracinho, não é um pauzinho, é uma letra I maiúscula. Hoje em dia, nós não utilizamos mais os algarismos romanos no dia a dia. Nós representamos números utilizando os algarismos indo-arábicos. Os algarismos indo-arábicos recebem esse nome porque eles surgiram na Índia, por isso indo, e foram espalhados pelo mundo através dos mercadores árabes, por isso arábicos. Então, algarismos indo-arábicos são os algarismos que nós utilizamos hoje em dia. Nós utilizamos 10 algarismos para representar todos os números, e os algarismos são esses que vocês conhecem, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses 10 algarismos, nós representamos todos os números. Por que os algarismos romanos foram deixando de ser usados e os algarismos indo-arábicos se tornaram mais populares e são usados no mundo inteiro? Em vários países, mesmo países que usam alfabetos diferentes do nosso alfabeto, se usa algarismos indo-arábicos. Algarismos indo-arábicos são mais utilizados do que o alfabeto que nós usamos. E por que isso acontece? Porque com os algarismos indo-arábicos é muito mais fácil de se fazer contas. Né? Então imaginem alguém tentando fazer conta com algarismos romanos. Né? Tentem depois vocês colocar 2 números escritos em algarismos romanos e fazer uma conta de soma ou de subtração. É muito complicado, é muito difícil. Tanto que os pesquisadores hoje não sabem ao certo como que os romanos faziam contas. Né? A gente tem algumas hipóteses, mas a gente não sabe exatamente como que eram feitos os cálculos na Roma Antiga. E com os algarismos indo-arábicos é muito mais fácil, né? A gente consegue fazer as contas com bem mais facilidade. Por isso, eles foram popularizados e os algarismos romanos foram sendo cada vez menos usados. Então, na matemática, a gente usa algarismos indo-arábicos, mas a gente continua usando os algarismos romanos em algumas situações. Por exemplo, existem relógios ainda hoje que usam os algarismos romanos para representar as horas. Capítulos de livros muitas vezes são identificados com algarismos romanos, e aí, para facilitar a organização do livro, você coloca o capítulo em algarismo arábico, aliás, você coloca o capítulo, em algarismo romano, e o número da página em algarismo arábico. Aí você sabe que se está em algarismo romano é capítulo, se está em algarismo indo-arábico é página. Nomes de papas ou nomes de reis, né? O papa anterior ao papa atual, Bento XVI, o 16 se escrevia com algarismos romanos, ou um rei, a rainha da Inglaterra atual, Elizabeth II, o 2 do segunda se escreve com algarismos romanos. Então também é uma forma de escrever de forma um pouco mais formal. Ou séries de livros e jogos, aqui no slide a gente tem o Assassin's Creed 2, então é comum se colocar também sequências de filmes ou sequências de livros ou sequências de jogos com algarismos romanos. E o que nós utilizamos mais na disciplina de história é a notação dos séculos.
nós costumamos identificar os séculos com algarismos romanos, por uma questão muito simples. Em história a gente lida com datas, a gente lida com períodos de tempo. E os dois períodos de tempo mais comuns utilizados entre os historiadores são o século e o ano. Para ficar mais fácil de diferenciar, a gente escreve os séculos usando algarismos romanos e os anos com algarismos indo-arábicos. Claro que hoje em dia existem muitos jornais, muitas revistas, muitos sites que não usam mais algarismos romanos nem para identificar os séculos. Mas entre os historiadores, nos livros de história, ainda é mais comum escrever séculos utilizando algarismos romanos, justamente para diferenciar do ano. Então eu escrevo séculos com algarismos romanos e anos com algarismos indo-arábicos, ok? Então esses são os 7 algarismos romanos. Com esses 7 algarismos romanos a gente escreve todos os números. Então a letra I equivale ao número 1, X representa o número 10, C representa o número 100, o M representa o 1000, o V representa o 5, o L representa o 50, o D representa o 500. O L e o D costumam ser os que as pessoas têm mais dificuldade para decorar. O I, o V e o X as pessoas costumam saber melhor. O C é fácil de lembrar porque 100 se escreve com C, o M também, que é M, com M se escreve 1000. Agora o L e o D é mais difícil de associar ao 50 e ao 500, mas esses são 7 algarismos romanos. Para a gente lidar com algarismos romanos, é importante conhecer o valor de cada um desses 7 algarismos. Então agora a gente vai ver algumas regrinhas de como se escreve números usando algarismos romanos. Não vou trabalhar muito com vocês para que vocês escrevam números usando algarismos romanos. Vocês vão escrever números usando algarismos romanos basicamente quando vocês forem escrever séculos, né, quando vocês forem identificar séculos, mas isso eu vou explicar num outro momento ainda nesse vídeo. Para vocês vai ser mais importante saber ler em algarismos romanos. Então eu vou ensinar as regrinhas. Essas regrinhas são regras para escrita, mas elas vão ajudar vocês a ler os números escritos utilizando algarismos romanos. Então a primeira regra, a mais simples e a básica, é que os algarismos I, X, C e M, que são 1, 10, 100 e 1000, eles só podem ser escritos por 3 vezes consecutivas para formar um número. Dependendo do número, vocês vão ver que pode ser que apareça uma dessas letras, né, apareça 4 vezes, mas nunca de forma consecutiva, né, nunca seguido. Então eu só posso escrever seguido 3 vezes, cada um deles. Então com o I, por exemplo, eu formo o número 1, o número 2 e o número 3. Não dá para formar um número 4 escrevendo 4 vezes o I, porque não pode escrever 4 vezes consecutivas, só 3 vezes consecutivas. Mesma coisa com o X, ele forma o 10, o 20 e o 30. O C forma o 100, o 200 e o 300. O M forma o 1000, o 2000 e o 3000. Então eu só posso escrever essas letras, o I, o X, o C e o M, no máximo 3 vezes consecutivas. E o V, o L e o D, eu posso repetir quantas vezes? Não pode repetir. O V, o L e o D não pode repetir. Só pode repetir o I, o X, o C e o M, e no máximo 3 vezes seguidas. Ok? Continuando. No caso das letras I, X e C, que representam 1, 10 e 100, se elas forem escritas do lado direito, ou seja, na frente de outra letra, o seu valor é somado à letra de maior valor. Então, por exemplo, eu tenho ali o V que representa 5. Se na frente dele eu coloco uma letra I, eu estou somando essa letra I com o V. Como o V vale 5 e cada letra I vale 1, eu vou somando esses valores. Ali no primeiro exemplo, eu tenho o V.
na frente dele eu coloco 3 letras I. 3 letras I formam 3. 5 mais 3, 8. Então ali o V com 3 Is forma o número 8. Tenho ali o X, na frente dele coloquei o I, que vale 1. 10 mais 1, 11. Então, se eu coloco o I, o X ou o C do lado direito de outra letra, eu estou somando. Ali o X mais 2 vezes o I, 10 mais 2, 12. O C mais 2 vezes o X, o C vale 100, cada X vale 10, portanto 2x vale 20. 100 mais 20, 120. O C, coloquei o I ali, 100 mais 1, 101. O D que vale 500, mais 2 vezes o C, cada C vale 100, 500 mais 200, 700. M vale 1000, X vale 10, 1000 mais 10, 1010. M vale 1000, I vale 1, 1000 mais 1, 1001. Então, se eu coloco do lado direito, eu estou somando, ok? Por outro lado, se eu coloco do lado esquerdo, eu estou subtraindo. Então, eu tenho V. Se eu coloco um número, se eu coloco a letra I antes do V, ali do lado esquerdo do V, eu estou subtraindo, eu estou fazendo 5 menos 1. Então, prestem atenção no seguinte. Tem o V. Se eu coloco um I do lado direito, eu estou somando. Fica 5 mais 1, 6. Se eu tenho V e coloco o I do lado esquerdo, eu estou subtraindo. Fica 5 menos 1, que dá 4. X e I, o I do lado esquerdo, fica 10 menos 1, que dá 9. O L, que é 50, coloquei o X do lado esquerdo, fica 50 menos 10, dá 40. O D é 500, eu coloco o C do lado esquerdo, fica 500 menos 100, dá 400. M, que é 1000, coloco o C do lado esquerdo, fica 1000 menos 100, dá 900. Eu só posso fazer essa soma do lado direito e essa subtração do lado esquerdo com as letras I, X e C, ok? E essa subtração, colocando do lado esquerdo, eu só posso colocar o I, o X e o C uma vez. Não dá para, por exemplo, fazer o V, o 5 ali, e colocar 2 Is do lado esquerdo para ficar 5 menos 2. Não, eu só posso subtrair 1 I, só posso subtrair 1 X, que é 10, e só posso subtrair 1 C, que é 100. Ok? E outra coisa, eu só posso fazer essa subtração com um algarismo que seja próximo. Como assim? Do V e do X eu só posso subtrair o I. Do L eu só posso subtrair o X. E do C eu só posso subtrair o X. Eu não posso subtrair do C, que vale 100, o I, que é 1. Então tem gente que vai escrever 99, por exemplo, eu coloco o C e o I do lado esquerdo. Não pode. Eu só posso subtrair do C, que é 100, o X. Não posso subtrair nenhum outro. E do D e do M eu só posso subtrair o C, que é 100. Então tem essa regrinha também. Mas essa regra se usa... Isso que eu acabei de explicar, na verdade, se usa pouco. Numa outra aula pode ser que eu esclareça. Se aparecerem dúvidas, e é provável que apareçam dúvidas, a hora que vocês forem fazer os exercícios, me mandem essas dúvidas, eu vou esclarecendo. Mas tem essas regrinhas, mas o básico é isso. Colocou do lado esquerdo, é subtração. Colocou do lado direito, é soma. Ok? E aí a dúvida que vários alunos fazem, mas se só pode repetir 3 vezes e o maior é 1000, como é que eu vou escrever 4000? Como é que eu vou escrever 10.000? Como é que eu vou escrever 1 milhão? Os romanos resolveram esse problema da seguinte forma. Eles pegavam um número que eles formavam e multiplicavam esse número por 1000. Como que multiplica esse número por 1000? Colocando um traço horizontal acima do número, como vocês estão vendo aí do lado direito da imagem.
Ali tem um 4 em algarismo romano. Se você colocar um traço em cima, ele vai formar o 4000. Ali embaixo tem o 5 com algarismo romano e o traço em cima. O 5 com o traço em cima significa 5 vezes 1000. Aí forma o 5000. 30 vezes 1000 forma o 30.000. 8 vezes 1000, 8.000 e assim por diante. Ali a gente tem o 11 com traço em cima, forma 11.000. O L com traço em cima forma 50.000. Como é que eu formo 1 milhão? Eu pego o 1000, que é o M, com traço em cima. 1000 vezes 1000, 1 milhão. E aí os alunos me perguntam, e como forma o bilhão, trilhão? É só ir colocando traços, vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000. Mas eu já adianto para vocês que na época dos romanos, na época do Império Romano, era muito difícil que eles precisassem representar alguma coisa na casa de milhões. O Império Romano chegou a ter 50 milhões de habitantes. Mais do que milhões, dificilmente eles conheceram algo que tivesse mais do que milhões. Então, nem sei se eles costumavam representar essas quantidades muito grandes. Então, vamos ficar na casa do milhão, que é onde a gente sabe com certeza que eles representavam. Ok? Bom, para ver se vocês entenderam como a lógica dos algarismos romanos, a gente tem esse exercíciozinho aqui. Os números abaixo estão escritos em algarismos romanos. Vocês vão traduzir esses números para algarismos indo-arábicos, que são os algarismos que a gente usa hoje em dia. Então, tentem fazer esses exercícios, eles estão lá nos slides dessa aula. Tentem fazer, se tiverem dúvidas, mandem por WhatsApp, mandem por e-mail, mas não deixem de fazer esses exercícios. No próximo vídeo ou na próxima aula presencial que a gente tiver, a gente faz a correção desses exercícios, ok? Agora, a última parte dessa aula, a gente vai falar sobre os séculos. Século é o período de tempo que nós historiadores mais utilizamos. É muito comum a gente se referir a determinadas épocas da história, identificando o século em que essas épocas aconteceram. Então a gente vai o tempo todo nas aulas de história falar de século. Tal coisa aconteceu no século tal coisa aconteceu no século tal antes de Cristo, tal coisa aconteceu tantos séculos depois de tal outra coisa. Então a gente usa muito a expressão século. E vocês precisam saber, quando a gente fala século tal, vocês precisam saber a que período da história ele está se referindo. Então, primeiro de tudo, eu preciso que vocês entendam que daqui para frente a gente vai se referir ao século como um conjunto numérico dentro do qual estão inseridos 100 determinados anos. Então, o século é um período de 100 anos. Isso eu acredito que vocês já sabiam. Então, o século é um período de 100 anos. Mas a gente vai usar o nome século como um conjunto de 100 anos. Então, como século é um conjunto de 100 anos, todos os anos da história da humanidade, eles vão pertencer a algum conjunto chamado século. Então, todo ano ele vai estar dentro de um conjunto que a gente vai chamar de século. E esses conjuntos são formados por 100 anos. Espero que vocês tenham entendido isso. Se não entenderam, mandem as dúvidas depois. Então, reforçando, o século é a principal divisão de tempo usada pelos historiadores. Então, a gente vai se referir às épocas da história, principalmente nos referindo aos séculos em que esses acontecimentos, em que esses fatos se passaram. Assim como os anos, os séculos também são contados de forma decrescente antes de Cristo e crescente depois de Cristo. Então, antes de Cristo, quanto maior o século, mais antigo ele é. Quanto menor o século, mais recente. E depois de Cristo, quanto menor, mais antigo. Quanto maior, mais recente. Então, antes de Cristo, os séculos também são decrescentes e depois de Cristo também são crescentes. Então, reforçando também, período de 100 anos. E, muito importante, normalmente nós identificamos os séculos como algarismos romanos. Portanto, pessoal, como a gente está no século 21, é muito importante que vocês saibam escrever do 1 até o 21 usando algarismos romanos. Pelo menos do 1 até o 21. Se vocês souberem escrever usando do 1 até o 21 com algarismos romanos,
facilita muito a nossa vida. Porque nos textos de história vai aparecer determinada coisa aconteceu na Grécia Antiga no século 8 a.C. Esse 8 vai estar escrito em algarismos romanos. Então você precisa saber que aquele VIII é um 8. Ou a Revolução Francesa aconteceu no século 18. Esse 18 vai estar escrito em algarismos romanos. Então vocês precisam identificar que aquele número escrito, o que quer dizer aquele número escrito em algarismos romanos. E além disso, quando a gente falar em, por exemplo, o Império Romano do Ocidente caiu no século V. Tá, século V significa mais ou menos que ano? Isso é importante a gente saber, e é isso que a gente vai ver nessa reta final do vídeo. Então, para identificar a que século, a que ano, ou melhor, retomando, voltou, me confundi. Para a gente identificar a que século pertence cada ano, e quando eu digo um determinado século, a que anos mais ou menos eu estou me referindo, tem algumas regras, e é importante que vocês aprendam essas regras. No início, pessoal, essas regras, vocês vão fazer os exercícios, vocês vão precisar fazer no papel, vocês vão precisar escrever, fazer uma continha e identificar. Mas é importantíssimo que vocês treinem para que, com o tempo, essa operação de identificação de século, vocês façam de cabeça. Que quando vocês batam o olho numa data, vocês já associem essa data com um determinado século. E que quando vocês ouçam um determinado século, vocês saibam que esse século vai do ano tal até o ano tal. Ok? Então é importantíssimo que vocês, com o tempo, aprendam a fazer isso de cabeça. Primeiro eu vou ensinar aqui como fazer, fazendo conta e escrevendo no papel, mas com o tempo vocês vão ter que fazer isso de forma meio que automática. Então isso é extremamente importante para a gente, para que vocês consigam fazer isso cada vez mais rápido até virar uma operação automática, que vocês consigam fazer de cabeça, certo? Primeira regra, todo século, como eu disse para vocês, todo século é um conjunto de 100 anos, ele vai de um determinado ano até um determinado ano. Todo século começa com um ano que tem 01 e termina com um ano que tem 00. Como assim? Vamos aos exemplos. Século I, século I. Se ele é o primeiro século, obviamente ele vai começar no início, ele vai começar no ano 1. Então, se a gente escrever o início do século I como 01, eu estou identificando o ano 1. E esse século, o século I, ele vai até o ano 100. Reparem que o ano 100 termina com 2 zeros. Então, o século começa com 01 e termina com 00. Outro século, o século IV, por exemplo. O século IV, ele começa no ano de 301 e vai até o ano de 400. Reparem que 301 tem 01 e o 400 tem 00. Então, o primeiro ano do século sempre tem 01 e o último ano do século sempre tem 00. Outro exemplo, o século XIII. Ele começa no ano de 1201. Reparem que o 1201 tem 01. E ele termina no ano de 1300. 1300 tem 00. Então, todo século começa num ano que tem 01 e termina com 00. Então, a gente sabe sempre que se o ano tem 01, ele é início de um século. Se ele tem 00, ele é final de um século. Ok? Essa regra parece boba, mas ela é muito importante para a gente conseguir delimitar o início e o final de cada século. Ok? Segunda regra. Agora essa regra é para eu descobrir a que século pertence um determinado ano. Essa regra vale para todos os anos e só a não ser uma única exceção que eu vou explicar na próxima regra. Para eu descobrir a que século pertence um determinado ano, eu desprezo as duas últimas casas, ou seja, eu pego ali a unidade e a dezena e tiro. Tirei as duas últimas casas, vai sobrar um número. A esse número eu somo 1 e o resultado é o século a que este ano pertence.
Como assim? Vamos lá, primeiro exemplo ali na imagem. Ano de 103. O ano 103, ele vai pertencer a que século? Eu corto as duas últimas casas, que no caso dele é o 0 e o 3. Vai sobrar o número 1. Esse número que sobrou eu vou somar mais 1. 1 mais 1, 2. Portanto, o ano de 103 pertence ao século 2. Ok? O século 2, no caso, vai de 101 até 200. E o 103 está dentro desse conjunto, do 101 até 200. Então, o ano de 103 pertence ao século 2. Outro exemplo, ano de 1545. Eu corto as duas últimas casas, que no caso ali é o 4 e o 5. Sobra o número 15, estão vendo? Esse número 15 mais 1, 16. Então, o ano de 1545 pertence ao século 16. Ok? Último exemplo. O ano é 47. Corto as duas últimas casas do 47. Mas o 47 só tem duas casas. Se eu cortar as duas casas, não sobra nada. Nada é 0. 0 mais 1, 1. Portanto, o ano de 47 pertence ao século 1, ou século I. Tudo bem? Então, para descobrir a que século pertence um ano, eu corto as duas últimas casas, pego o número que sobrar e somo mais 1. Certo? Porém, existe uma exceção. A exceção é o final do século. O final do século é o ano que termina com 00. Então, o ano que termina com 00 é a exceção. Todo ano que termina com 00, eu simplesmente corto os dois últimos zeros e vejo o que sobra. Eu não somo mais nada. Então, todos os anos, eu corto as duas últimas casas e somo mais 1. Exceto se este ano termina com 00. Se um ano termina com 00, eu só corto os dois zeros e o número que sobrar é o século a que ele pertence. Então, o primeiro exemplo ali, o ano 100, termina com dois zeros. Cortei os dois zeros, sobrou 1. Então, ele é do século 1. Ano de 400, cortei os dois zeros, sobrou 4. Ele pertence ao século 4. 1700, cortei os dois últimos zeros, sobrou 17. Portanto, ele pertence ao século 17. Quando termina com 00, eu não somo 1. Eu só somo 1 quando não termina com 00. Ok? Então, essas são as três regras. Recapitulando. Todo século começa com 01 e termina com 00. Para saber a que século pertence um determinado ano, eu corto as duas últimas casas e somo 1 ao que sobrar. E a regra 3, que é a exceção da regra 2, se o ano termina com dois zeros, eu só corto os dois zeros e o que sobrar é o século a que este ano pertence. Ok? Professor, como é que eu sei se eu entendi? Treinando, fazendo exercícios. Por isso, o último exercício dessa aula. Aliás, são dois exercícios, na verdade. Primeiro, determinar o início e o fim dos séculos abaixo. Então, ali a gente tem o século V, o século IX, o século XVI e o século XX. Vocês vão dizer qual é o ano que começa e o ano que termina cada um destes séculos. Porque daqui para frente vai ser assim, eu vou falar para vocês. Tal coisa aconteceu no século VII. Então você tem que saber mais ou menos de cabeça que o século VII vai do ano tal ao ano tal. Então, esse primeiro exercício, vocês vão dizer cada um desses séculos, quando ele começa e quando ele termina. E o exercício 2 é identificar a que século pertencem estes anos. Então, a que século pertence o ano 7, a que século pertence o ano 82. E aí vocês vão utilizar as regrinhas. Nesses exercícios, vocês vão utilizar essas três regras. Ou a regra 1, ou a regra 2, ou a regra 3, dependendo do caso. Então, esses exercícios aqui e os anteriores deste vídeo, como disse, estão lá nos slides do SIGA. E na próxima aula de vídeo, ou assim que a gente retornar às aulas presenciais, eu vou ver como fica melhor, a gente faz a correção desses exercícios. Dúvidas que vocês tiverem, me mandem e-mail ou coloquem no grupo do WhatsApp para a gente responder. Esses exercícios não são difíceis, é só fazer com calma e eles são tranquilos. E é importante que ao longo do tempo
vocês vão conseguindo fazer esses exercícios de cabeça, porque ó, quando a gente for usar esses conhecimentos nas aulas de história, eles vão ser ferramentas, eles vão estar ali no meio dos textos e a gente vai precisar fazer isso de cabeça para compreender o texto. Ok? Então, pessoal, mais uma vez, dúvidas, me procurem por e-mail, mandem mensagens no grupo da sala no WhatsApp. E além desses exercícios que estão aqui, tem também exercícios lá no SIGA. Tem uma lista de exercícios do próprio SIGA que o SIGA corrige. Esses aqui eu preciso corrigir com vocês, mas tem lá uns questionários do SIGA simulando questões com esses temas, como elas cairiam na prova. São questões de múltipla escolha. Tá? Então vão fazendo os exercícios. Essa parte da matéria ainda está bem tranquila. Vai começar a complicar a partir da próxima semana. Certo, gente? Então, vão fazendo aos poucos. E qualquer dúvida é só me procurar. Certo, pessoal? Abraço, então. Até mais.